num cenário bem mais agradável, né, no geral. E se eu gravar assim eu vou ficar fazendo isso, então por isso vou gravar de óculos escuro e com o Lzinho, aqui não, o Lzinho. Estou aqui para poder te informar que estou de folga, mas trabalho. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Se você não conhecia, se inscreve aqui embaixo. Não é sempre que é esse cenário, ó, esse sonzinho de mar, não é sempre que tem isso assim não. Só porque eu tirei ali 2 diazinhos de folga, pra poder dar uma passeada com a família também. Mas, enfim, gravando um videozinho aqui nesta quinta-feira para poder te ajudar com informações do Fluminense, te manter bem informado. Mesmo de folga eu te mantenho aqui bem informado, não vai ser aquele caminhão de vídeos e tal que normalmente a gente faz e tal. Mas eu conto com o seu like aqui embaixo, com a sua inscrição aqui também. Vamos lá, tá? Primeiro a gente abre falando sobre André. André recebeu segundo o site Saudações Tricolores, André recebeu uma sondagem do Palmeiras a pedido do Abel Ferreira. André, que foi revelação do Campeonato Brasileiro de 2021, um dos craques ali, né? No caso, estava na seleção do Campeonato de 2022, e aí bola de prata, etc, etc. Se destacou muito, e o Abel Ferreira entrou em contato, na verdade o Abel Ferreira pediu pro Palmeiras entrar em contato com o Fluminense sobre André, assim, para poder saber, já que o Palmeiras tem dinheiro, pode contratar e etc. Entrou em contato, o Fluminense agradeceu a procura, mas o Palmeiras desistiu logo depois, segundo Saudações Tricolores. Obviamente o Fluminense botou um preço muito alto e que não faria sentido. O Palmeiras também entrou em contato com o André agradeceu a procura e se mostrou até sereno, segundo Saudações, de tipo assim... aí é minha compreensão, tá? Não é mais da matéria de Saudações. Tipo assim, cara, eu sairia Palmeiras, eu, né? Subiria um pouco na minha carreira em relação ao que é o Fluminense hoje, que é o Palmeiras hoje. Mas é um salto muito pequeno com risco grande, né? Então, por isso acredito eu que o André já descartou logo de cara. Agora, fica o André que renovou o contrato recentemente, eu acho que também passa um pouco por isso. Pra quem não sabe, aquela multa rescisória de 50 milhões, 100 milhões, 910 bilhões, etc. Aquilo lá é para transferências internacionais. Aquela multa que é tipo assim, você escolhe um valor e coloca. A multa para transferências nacionais, ela é baseada no salário do jogador. Então já subiu o salário, tá precavido, enfim, não vai perder André Palmeiras, até porque também em todo caso André teria que aceitar, não é só pagar a multa e levar, é pagar a multa, convencer o jogador e levar. Algo que eu não acho que aconteça com o André, mas que quase aconteceu o inverso. Porque o Fluminense acertou com o Atlético Mineiro e tinha um acerto encaminhado com o atacante Keno. Mas enfim, a gente já noticiou aqui, o Bahia tinha um interesse em Keno tem interesse, tinha, né, o interesse de jogar no estado onde nasceu, onde praticamente não jogou só no Botafogo da Bahia, e eu não tô fazendo referência, tipo assim, chamando um time de pequeno da Bahia, não, realmente é o Botafogo da Bahia. Ele tinha esse interesse e tal, mas enfim, no final das contas o Bahia até se acertou ali com o jogador, mas o jogador também se acertou com o Fluminense e valeu o acerto que foi feito com o clube também, o Atlético Mineiro, e Keno, segundo o Vitor Lessa, está só para ser anunciado semana que vem, já é aguardado e tipo assim, já tá acertado, não tem essa mais não. Enfim, é esse o ponto sobre Keno para esse vídeo aqui. Então, Keno é jogador extraoficialmente do Fluminense. E quem também já tá nessa de jogador extraoficialmente, aí é onde a gente entra num assunto duplo, é o jogador Vitor Mendes. O GE. Globo soltou uma matéria falando de que Vitor Mendes é outro que só é aguardado lá em Laranjeiras ou no CT, enfim, só é aguardado no Fluminense para poder fazer os trâmites burocráticos ali e assinar o contrato de empréstimo. Vitor Mendes vem também do Atlético Mineiro, mas jogou as últimas 2 temporadas no Juventude. E jogando no Juventude como emprestado, né, pelo Atlético Mineiro, agora ele vem pro Fluminense também como emprestado pelo Atlético Mineiro. O zagueiro novo, já falei um pouco dele, claro, vai ter o raio-x aqui dele sobre essas temporadas dele lá no Juventude e também sobre uma visão atleticana, né, uma visão do Atlético Mineiro sobre o zagueiro. E aí Vitor Mendes chegou e eu fiz um vídeo ontem em que eu falei com vocês sobre a quantidade de zagueiros no elenco. Até muita gente ficou bem assim: Gabriel, David Braz, você não botou o David Braz na lista? O David Braz está lá na lista, galera, só que o David Braz não renovou ainda.
Pelo menos não fechou, não. A gente não sabe ainda notícias que o David Braz já renovou. Já aceitou a renovação do Fluminense, diferente do Manuel, por exemplo, tal, já foi tudo renovado e garantido e anunciado. Então, assim, com o David Braz, quem viu aquele vídeo percebe que o Fluminense tem Nino e Manuel, titulares, e aí ainda teria David Braz, que é o reserva imediato, trazendo o Vitor Mendes, já tinha o David Duarte e ainda tem mais 2 garotos da base com qualidade e idade para subir para profissional. Não para jogar necessariamente, mas para poder ficar em banco, etc. 7 zagueiros. Óbvio, tem que ter elenco, tem que ter... Concordo totalmente. Mas a contratação do Vitor Mendes não foi como a de Guga, que já foi anunciado, inclusive, pelo Fluminense. Pareceu até meio gordinho nas fotos, mas... Enfim, conversei com algumas pessoas que sobre o Guga, um parêntese aqui rapidinho, sobre o Guga, algumas pessoas falaram, se for lá ver, ele tava meio rechonchudo ali. Aí teve gente que falou bem assim, pô, mas tá no meio das férias, né? Normal, o jogador dá uma descuidada e beleza, eu concordo, ok. Vale a reapresentação dele, mas... Eu vou ser extremo aqui de que eu gosto muito do jogador que se cuida mesmo nas férias. Mas enfim, né? Isso não quer dizer muita coisa. Felipe Melo se cuida mesmo nas férias e fisicamente a gente viu que acabou sendo um problema em 2022. Mas enfim, sobre Guga, vamos esperar a reapresentação para ver como é que ele se reapresenta, né? Mas voltando, diferente da contratação de Guga, que foi uma oportunidade, o Fluminense viu o Atlético querendo se desfazer dele, viu o jogador querendo mudar de ares, etc, e achou uma contratação de um bom lateral direito jovem. A contratação do Vitor Mendes não, foi uma contratação desejada pelo Fluminense, pelo menos dentro do que noticiou o GE. Globo, deu a entender isso. E aí ficou estranho, porque assim, trouxe outro zagueiro, não saiu nenhum zagueiro do Fluminense. Na teoria saiu o Matheus Ferraz, que a gente já viu que não jogou, não ia jogar mais pelo Fluminense mesmo, já não joga há um bom tempo. Foi utilizado uma vez no ano, quando a gente utilizou o terceiro time, enfim. Então já não fazia parte da conta. E não faria sentido o Fluminense jogar para esse lugar David Duarte ou David Braz, ou até mesmo Vitor Mendes, porque são, né, jogadores que acabaram de chegar ou que estão renovando agora. E aí, bem, o Vitor Mendes trouxe, ok. E aí vem a notícia que pegou a gente de surpresa, mas o time não, né? Um time brasileiro quer David Duarte e negocia o empréstimo dele. Quem é esse time? O Bahia, claro. Porque o Bahia levou Gabriel Teixeira, tá tentando Marcos Felipe, tá tentando David Duarte, aí disputou o Keno. Eu ouvi falar até já algumas coisas, o Bahia tá querendo mandar os jogos dele no Maracanã e... Parece que estão reivindicando, tipo, tinha umas laranjeiras plantadas lá no CT deles, eles falaram que agora eles são um time das laranjeiras também. Sacanagem com os amigos do Bahia, isso é normal, até porque o Fluminense também tá reivindicando o apelido de Galo também, né? Porque o tanto de jogador que tomou do Atlético Mineiro. Mas falando sério aqui agora, né, sem as brincadeiras, o Bahia tá dando contratação de David Duarte, o Fluminense deve emprestá-lo, justamente porque trouxe Vitor Mendes. Aí eu fico pensando assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a gente, na ordem que a gente soube das notícias, essa notícia, perdão, é do GE. Globo, tá? Essa que eu tô falando agora. Na ordem que a gente soube das notícias, dá a impressão de quê? De que o Fluminense contratou o Vitor Mendes e aí chegou uma proposta pelo David Duarte. Não sei se foi exatamente assim que aconteceu, né? A gente tem que lembrar que as notícias vazam, né? E talvez essa do David Duarte tenha demorado a vazar. A princípio o Bahia quer um empréstimo de 1 ano, deve ter opção de compra. E aí, enfim, e o Fluminense tem a tendência de aceitar esse empréstimo. Vamos para análise, tá? Porque isso cabe análise, lembrando que sobre Marcos Felipe, também indo pro Bahia, eu já falei no vídeo de ontem. Esse cabe uma análise. David Duarte, ele veio como uma aposta, mas o Fluminense já queria o jogador desde 2021. O Fluminense queria, o Goiás pediu quase 5 milhões de reais, o Fluminense queria pagar 2, decidiu então esperar 1 ano para poder pegar o jogador pagando suas luvas. A gente não sabe o valor das luvas que foram pagas, mas David Duarte vinha depois de anos e anos de Goiás, até se destacando e tal, se destacou na própria Série B nesse último ano do Goiás e tal. E veio pro Fluminense assim, a gente não vê treino, a gente não sabe a avaliação interna, mas é um fato de que David Duarte praticamente não foi utilizado no ano inteiro. Tem um contrato ainda até 2025 e isso meio que dá uma tranquilidade pro Fluminense emprestar o jogador. Dá, mas dá pra utilizar também, né? Você tem um ano ali de adaptação e tal, mas era o ano de utilizar.
Onde que eu acho que pode ser bom pro Fluminense esse empréstimo? Vocês sabem que eu não sou muito de cravar aqui uma coisa. Dificilmente eu cravo, isso é muito bom, isso é muito ruim, porque eu te mostro as nuances pra você ter a sua opinião também. Apesar de eu também sempre falar a minha opinião, né? Onde pode ser bom pro Fluminense esse empréstimo? O Fluminense praticamente não pagou nada por David Duarte. Pagou luvas num valor bem abaixo do que, obviamente, ele vale, né? E aí, ou seja, esse empréstimo lá pro Bahia, se o Fluminense, se ele estiver indo de graça, o Fluminense não vai pagar o salário dele, nesse ano. E se ele for muito bem lá no Bahia, o Bahia compra o jogador e a gente ganha dinheiro no jogador que a gente trouxe só pagando luvas. A gente vai vender o jogador, ou seja, fez um negócio financeiramente bom. E se ele for mal lá no Bahia, ele volta e aí, assim, beleza, ele foi mal no Bahia, poderia também ter ido mal aqui no Fluminense, enfim. O que esse empréstimo pode acontecer de ruim? O que esse empréstimo mostra de ruim pro Fluminense? Que David Duarte foi um jogador contratado e que, se ele for pro Bahia e for bem, a gente pode ter um problema de zagueiros aqui. E no ano que vem, o Bahia compra e a gente fica com 2 zagueiros a menos. Porque, lembrando, o Vitor Mendes também é empréstimo. Apesar de ser mais novo, também é empréstimo. Isso acho que mostra-se também. É o Fluminense meio que dando um atestado ali de que não acertou muito bem na contratação, de que o jogador não se adaptou muito bem aqui. O que me preocupa em relação às contratações do Fluminense, porque o David Duarte vinha, e aí, nesse caso até do Fluminense, mas no geral também era um jogador que se destacou, era o que a gente sempre pede, se destacou no clube médio, o Fluminense tem que ir lá e pegar, tem que exercer a sua função de time grande, ir lá e pegar. E foi o que aconteceu com o David Duarte, era um jogador que se destacava num time mediano, como o Goiás, ir lá e pegar. Então, assim, de ruim, eu acho que tem esse cenário. O cenário também do Fluminense contratar um jogador, pedir emprestado um jogador para emprestar o seu. Aí, só que esse é muito complicado, porque se o Vitor Mendes jogar muito e o David Duarte não jogar nada, foi um movimento completamente acertado do Fluminense. Porque, né, mas aí se for o inverso, foi um movimento completamente errado. Eu não vejo problema Teve gente que falou, pô, o Bahia tá pegando todo mundo do Fluminense, o Fluminense aceitando. Cara, vamos lá, o Fluminense tá repassando, vendendo o Gabriel Teixeira pelo valor que ia vender um ano atrás, e que eu já achava uma boa proposta um ano atrás, então não muda nada. O Fluminense tá emprestando um zagueiro que, na teoria, né, seria a 4ª ou 5ª opção, e que pese todos esses erros que eu já citei, e que não rendeu no primeiro ano, né? E aí é onde eu vejo que é um problema pro Fluminense, que é o Fluminense aceitar emprestar Marcos Felipe. Só que o problema do Marcos Felipe não é agora com o Bahia, né? Não é emprestar ou não emprestar agora. Agora, Inês é morta já, então agora, pra mim, tem que emprestar e renovar o contrato mesmo, porque se eu não emprestar, não renova o contrato. O problema foi lá atrás de deixar o André Carvalho errado daquele jeito, naquela decisão com ele na final do Carioca, que logo foi bizarro. Então, o caso de Marcos Felipe acho que não é questão de negociação agora. Mas quero te ouvir. Então aí as informações, atualização, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas enfim, você está bem atualizado de informações. Tamo junto, até a próxima, valeu!